Olá, pessoal. Vamos começar aqui a nossa primeira aula, né, do nosso curso de PostgreSQL. Na verdade, essa aula aqui eu estou gravando a segunda, na verdade. Só que no momento que eu estava gravando as próximas aulas, que já é direto na questão da consulta, algumas pessoas ficaram com dúvidas em relação à instalação do Postgres, certo? Então, eu vou mostrar nesse vídeo aqui o procedimento de como a gente consegue instalar ele adequadamente para prosseguir com o nosso curso. Você pode pesquisar no Google, né, por PostgreSQL. O site é esse aqui, postgresql.org, e lá você vai achar a página de downloads, né? Quando você chegar na página de downloads, você tem aqui as versões, certo? Se você quiser baixar o código-fonte, isso aqui é mais para frente um pouco, né? É outra para outras situações. E inclusive eu estou fazendo essa aula numa máquina virtual, né? Numa máquina que nunca foi instalado o Postgres para fazer realmente o passo a passo do zero. Então aqui como eu estou numa máquina virtual do Windows, eu vou vir aqui no Windows. Ele vai falar um pouco aqui sobre o instalador interativo. Você pode clicar nesse link, né, download the installer, e ele vai vir para essa página. Aqui vocês vão notar que eles têm as instalações do Linux, do Mac e do Windows, né? O Windows 86.32 não é suportado. Aí se eu só clicar aqui no botãozinho que ele vai baixar. No caso aqui eu já baixei. É, Vocês podem notar aqui que nós temos diversas versões disponíveis do Postgres. Isso acontece porque de repente você está trabalhando num sistema que nós chamamos de sistema legado, que é um sistema que usa uma versão antiga do banco, e você tem que manter a compatibilidade, né? Às vezes, em uma versão específica do banco tem algo que você quer que depois foi descontinuado devido a alguma solução que você esteja implementando, e aí você pode baixar mais de uma versão e ter mais de uma versão na sua máquina. Para essa aula, eu estou fazendo com a instalação mais recente, com a versão mais recente, né, que é 17.2. Então, eu já baixei aqui, né? Só vim aqui na pasta do download e executar. Durante o vídeo, que eu acho que é um processo um pouquinho lento, eu vou cortando umas partes para o vídeo não ficar tão comprido, certo? Mas no geral, você vai na página do Postgres, vai baixar a versão do Postgres que você deseja, e aí é só dar os dois cliques aqui que ele vai realizar a instalação. Vai aparecer essa tela, né? Se você realmente deseja, você permite ele instalar, você diz que sim. Alguns momentos eu vou ter que realmente cortar, porque a máquina virtual está com a memória RAM limitada, né? Devido à minha máquina, eu coloquei um pouco menos de memória RAM aqui, que é só para esses procedimentos de instalação. Então, algum momento eu vou ter que cortar, né? Ele vai instalar todas as dependências. Esse aqui é a tela inicial do nosso instalador, certo? Vai clicar aqui em próximo, né? Next. Vai escolher a pasta que você quer instalar, isso aí também vai ficar ao seu critério. E aqui tem tudo o que você queira instalar, né? O Postgres em si, que é o banco de dados, o PGAdmin, que é a ferramenta que nós vamos usar nesse curso para fazer as consultas SQL. Então, o que é o PGAdmin? Ele é uma ferramenta visual, né, interativa, que você consegue acessar o banco através de uma interface gráfica. Então, ela facilita muito. Não é a única que existem. Existem diversas ferramentas que fazem esse trabalho de interface gráfica para acesso ao banco. Inclusive, algumas ferramentas elas são compatíveis com diversos bancos, tanto para Postgres, MySQL, SQL Server, Oracle e por aí vai. Porém, o PGAdmin ele já vem com o próprio Postgres, né? Eu acredito ser desenvolvido até pela mesma empresa. Então, eu vou manter essa instalação. O Stack Builder, aqui a gente vê um pouco mais à frente. E o Command Line Tools. O que é isso? É para que você consiga acessar o banco de dados através de comandos de linha de comando, né? Através do terminal. Inclusive, quando você instala o Postgres em um servidor Linux, por exemplo, os servidores
Normalmente não tem interface gráfica, são servidores de linha de comando, então você faz toda a manipulação por aqui, ou usando o próprio PGAdmin para fazer uma conexão remota, né. Mas vamos seguir. Confirma aqui a pasta, né. E nesse momento é muito importante, porque ele vai pedir a senha para você acessar o seu banco de dados, né. Assim que você instala, sempre que você for entrar no banco, ele vai pedir essa senha, você pode até salvar, mas ele vai pedir. E muita gente acaba esquecendo. A senha padrão é Postgres, como se fosse PostgreSQL, só que sem o QL, né, Postgres com S no final e tudo minúsculo. Padrão por quê? Porque muita gente quando vai instalar, acaba usando essa senha, mas você pode colocar 1, 2, 3, 4, 5, pode colocar admin, root, vai ficar ao seu critério. O que acontece? Para sua máquina local, você bota uma senha simples, porque você vai só desenvolver, você não vai querer ter trabalho e tal. Porém, se você estiver usando o banco em produção, se você quiser pegar esse banco de dados e realmente colocar no servidor que qualquer pessoa que descobrir o IP vai tentar acessar, você coloca uma senha difícil, né, uma senha que segue todos os critérios lá de uma senha segura. Por quê? Porque fica mais difícil de alguém conseguir invadir o seu banco e pegar suas informações, até se você estiver trabalhando com um sistema que tenham informações que sejam sensíveis, né. Então aqui eu vou botar a senha padrão, Postgres, você coloca a que você quiser, clique em seguir e aqui é outro passo importante. O banco de dados, o Postgres, ele trabalha na porta 5432. Outros bancos operam em outras portas, inclusive você pode mudar nesse momento. Por padrão, você deixa 5432. É bom que você não esqueça caso você mude, porque senão você vai estar tentando acessar o banco e vai estar dizendo: "Ó, o meu banco está nesse IP por essa porta", e quando chega lá não é a porta que você instalou, você botou uma diferente. Então lembrem desses valores. Quando se tem mais de uma versão do Postgres, é normal que ele mude. 5432, a outra versão, a versão 16, 5433, a versão nova, 5431, você pode mudar, certo? Principalmente se você tiver mais versões do Postgres instaladas. Como aqui nós só vamos ter a versão 17, ela vai ficar na porta padrão dele, que é a 5432. É tanto que eu nem precisei digitar nada, já veio aqui. Avançar, né? Isso aqui é, se você for usar em algum local específico, eu vou deixar aqui o padrão e só clicar em Next, né? Tá dizendo que o setup está pronto para começar a instalação no seu computador, depois só apertar Next e esperar. Então, a partir desse momento aqui eu vou dar um corte e vou voltar quando tiver mais no finalzinho da instalação. Acredito que agora sim estamos bem no finalzinho, né? Vai estar travando um pouco aqui devido eu falei, a máquina limitada, né? E chegamos ao final, né? Aqui tem a opção de você deixar marcado, né? Ele diz que o Stack Builder vai ser usado para baixar e instalar ferramentas adicionais, drives e aplicações complementares para caso você queira, né? Que aí esse esse Stack Builder é um outro instalador deles que você consegue colocar alguma coisa específica, né? Um drive para trabalhar com determinada linguagem e tal, algum drive para fazer alguma coisa específica. Nesse caso aqui eu vou desmarcar essa opção só para a gente ver ele funcionando. Então, travou um pouquinho aqui, já já volta. Pronto. Fechar aqui essa janela, minimizar. E aí você já pode aqui procurar pelo seu Postgres, né? Ou, por exemplo, pelo seu PGAdmin, que é o que a gente vai usar para acessar aqui o nosso Postgres, certo? Então, podem digitar por extenso, você vê que aqui já apareceu, né? As opções. Apareceu a opção que nós temos, vou colocar aqui PGAdmin. Vou abrir aqui o programa. É um, às vezes ele é um pouco pesado também, certo?
E o PGAdmin está abrindo, né? Uma mensagenzinha que está sendo startado, né? Está sendo iniciado. Essa versão que nós estamos do PGAdmin é o PGAdmin 4, né? Comecei a trabalhar, estava na versão 2 ou na versão 1, quando eu comecei a trabalhar com banco. Não se preocupe em relação à lentidão, porque para as videoaulas, inclusive as que eu já gravei, eu fiz na minha máquina mesmo, né? Eu não usei a máquina virtual para isso. Estou usando ela só para esse processo de instalação mesmo, para não ter dúvida, né? Você vê que essa máquina está pronta, eu simplesmente instalei o Windows nela, o Windows 11 nesse caso aqui. É compatível com diversas versões do Windows, do Linux também, do Mac. Só baixei, não instalei nada nessa máquina, só e fui direto para a página, né, do PGAdmin. Carregando e aqui, a tela de bem-vindo, né? Essa aqui é a tela do PGAdmin. Nós vamos usar muito isso aqui durante o curso, né? Ó, tá um pouquinho lento, mas já é pronto. E aqui você vai ver que nessa aba nós temos aqui, ó, vou deixar aqui maximizado, os servidores, né? Quando você, vou até fechar aqui. Quando você instala dessa forma que eu fiz, ele já faz a conexão com o Postgres 17, que foi a versão que nós instalamos, certo? E aí depois você pode instalar outras, se você quiser. Eu vou mostrar aqui ainda um acesso remoto. Você vai dar 2 cliques no seu banco, né, no seu servidor, perdão, e ele vai pedir a senha, que é aquela senha que você colocou na hora da instalação, né? Aqui Postgres, ele fez a conexão, ó, servidor conectado. E ele mostra aqui algumas coisas sobre, né, tem atividades, se for um banco online, você vai ver que o pessoal está mexendo aqui, os bancos de dados que você já criou, no caso, só tem esse banco padrão, né, quando você faz uma instalação do Postgres, por padrão ele vem com um banco chamado Postgres, é a mesma senha que eu usei, inclusive, é essa daqui a escrita, né? Ah, mas se eu quiser conectar um banco remoto, professor, um outro banco, como é que é o procedimento, já que aqui já veio instalado? É o que eu vou mostrar agora. Você pode clicar com o botão direito aqui em servidores, registrar um novo servidor, certo? E você vai dar um nome para ele, né? Pode ser Postgre 9, sei lá, sistema que está rodando online, um sistema de monitoramento. Você bota banco monitoramento. Então aqui eu vou botar um banco online que eu uso para as aulas, certo? O procedimento é: coloca o nome do banco, vem aqui em conexão e aqui você vai ter que ter os dados. Por padrão, quando você instala um banco localmente no seu computador, o endereço é localhost, que é o quê? Ele está dizendo, ó, olhe para a sua própria máquina, não procure na internet, não procure um IP fora. O localhost é um endereço interno, que aponta para a própria máquina. E o localhost é a mesma coisa de você colocar 127.0, 127.0, agora sim, ponto 0.1. Nós chamamos de endereço de loopback, é um endereço que olha para a própria máquina. Para fazer isso aqui, eu vou colocar um endereço que eu tenho de uma outra máquina, certo? Vou até olhar esse endereço aqui, é uma máquina online. Eu criei uma máquina para essa disciplina, né? Quando eu estou dando ela presencialmente. E essa, essa máquina ela está rodando no servidor do Canadá, por exemplo, né? 137.184. 171.22. 171. Certo? Esse endereço é de um outro banco que está rodando em um outro local e eu vou conseguir acessar ele. Na verdade, é 122. A porta que eu instalei, quando eu fui instalar lá na minha máquina virtual, mesma coisa, você tem que dizer a porta que está rodando o seu banco. O banco que você está querendo conectar, então você pode fazer uma conexão.
Numa instalação do Postgres, vocês vão ver que nós podemos ter diversos bancos instalados, criados, né. Por padrão aqui eu estou instalando no banco Postgres, eu estou acessando a minha máquina remota no banco Postgres, do jeito que está aqui. Porém, você pode fazer para acessar, é o banco que você quiser, certo? Inclusive, nesse que eu coloquei, o nome do banco é Prática 1, então você tem que colocar aqui, né. Se você está acessando um banco local, um localhost, você vai ver que não precisa de nada disso. O nome do usuário, eu acho que é aulas, só confirmar aqui. E a senha é aulas@senha, com A maiúsculo. Eu estou dizendo a senha aqui porque eu acho que eu não vou manter esse servidor online tanto tempo não. E os meus alunos da disciplina, eles já conhecem, né. Eu vou colocar aqui para salvar, para não precisar ficar digitando a senha toda a vida, e vou clicar em salvar. Ó, ele conseguiu se conectar com um banco remoto. Então na mesma no meu PGAdmin, eu tenho uma versão do Postgres 17 e uma outra versão de um outro Postgres que nem está na minha máquina, ela está numa máquina em outro local. Inclusive nessa máquina aqui, se você abrir, vocês vão ver que ela tem 12 bancos de dados, que são os que os meus alunos usam para fazer práticas. Eles criam bancos, conectam, fazem, criam tabelas, consultam. Então, eu estou acessando da minha máquina, do meu PGAdmin, tanto um banco local, que é o que vocês vão fazer na máquina de vocês, como se vocês quiserem fazer um acesso remoto, né, caso vocês criem, ou até acessar esse banco que eu disponibilizo na minha disciplina, vocês podem colocar esses dados que eu coloquei. E só para finalizar a aula, eu vou clicar aqui, ó, no banco instalado localmente e vou aqui em propriedades. Vocês vão ver, ó, o nome do banco dado foi PostgreSQL 17 e o endereço, ó, é localhost, a porta que nós criamos, né, o usuário padrão, que é o Postgres, e a senha é a senha Postgres, que é aquela senha que vocês criaram, né. No meu caso, eu coloquei nessa instalação Postgres, na de vocês é a senha que vocês quiserem. Então, a partir daqui, desse momento, é que nós vamos seguir com o curso na parte das consultas, tá? Que é só para todo mundo nivelar, né? Ficar todo mundo no mesmo barco. Pessoal, só uma coisa que eu esqueci de comentar é que dependendo de onde você baixa o PGAdmin, quando você digitar aqui, ó, o PGAdmin, principalmente se você baixar separado o banco, o Postgres, do PGAdmin. Quando você digitar, vai aparecer duas versões, o PGAdmin 4 e o PGAdmin 4 V3, se eu não me engano, ou V2, vai depender da versão que está rolando. O que é essa versão do PGAdmin versão alguma coisa? É a mesma coisa desse PGAdmin, um programa, porém ele está, implementado em um site, você consegue acessar através do navegador. Fica ao seu critério qual você quer usar. Eu prefiro para as aulas usar esse aqui que é local, é tranquilo, certo? Porém o legal desse PGAdmin V3 ou V4, dependendo da versão que você está usando, é que você consegue, de repente, numa máquina que não tem interface gráfica, configurar seu banco através de uma interface gráfica que roda numa página web. Isso aí seria assunto para uma aula específica em si. Mas só caso vocês fiquem com dúvida, né? Quando forem abrir, abram esse aqui que aparece só o nome PGAdmin 4, né? Que é a versão que nós estamos atualmente. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula, pessoal.